Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre o 7 de setembro, o sentido da independência, né? E quebrar alguns mitos, né? Porque a história é contada baseada no quadro de Pedro Américo, pintor paraibano da cidade de Areia. De certa forma, Dom Pedro era um mecenas, né? Dom Pedro II, e foi através dele que o Pedro Américo pintou em 1888 o quadro que marcaria como se fosse o acontecimento secular dentro do 7 de setembro. Na realidade, não foi daqueles moldes que está pintado ali. O Pedro Américo estudou as vestimentas da época, né, dos exércitos, tá? Foi no local do cenário para poder fazer uma ideia de como seria a pintura e realmente ele fez um certo glamour no 7 de setembro. Então a gente vai conversar um pouco sobre o 7 de setembro, tá? Quebrar alguns mitos, né? Já tem essa questão do quadro do Grito de Ipiranga. Alguns colocam que o brando de independência ou morte não foi colocado ali, mas sim cartas posteriores, tá? Pelo Dom Pedro I. Mas é evidente que a vinda da corte para o Brasil em 1808 vai transformar muito a vida aqui no Brasil e a partir daí nós se começa a ter os melhoramentos até chegar um ponto que o Brasil em 1815 se torna Reino Unido a Portugal. E justamente quando você tem o retorno do Dom João VI para Portugal por pedido das cortes e posteriormente o retorno do Pedro I, já por conta de a desculpa de continuar seus estudos, há uma pressão da corte para voltar ao Brasil a um processo de exploração mais colonial. E é a partir daí que você tem toda uma mobilização, mais pelas elites, não tem muita participação popular, e você vai ter, né, a pressão que é feita das cortes para o retorno de Dom Pedro I, você vai ter a independência do Brasil, no 7 de setembro de 1822. Tá? Realmente não houve uma participação popular. Você tem mais essa questão da elite, ok? Antes você tem aí, no dia 9 de janeiro de 1821, a questão do fico, né, que é onde pediram para que Dom Pedro permanecesse no Brasil. No dia da proclamação da independência do Brasil, o Dom Pedro estava adoentado, estava com diarreia, na realidade. Ele estava dentro, ele montava uma besta baia, né? Tá certo? E simplesmente o que se coloca é que ele disse que as relações estavam rompidas a partir daquele momento, quando, de uma maneira, tá, chamando de garotinho, de brasileirinho, ele foi ofendido pelas contas das cartas e da pressão das cortes, e ele retorna, para ele retornar, tá? A partir daí você tem o 7 de setembro. Tanto é que nós vamos ter aí algumas reações na Bahia, algumas reações de comerciantes portugueses lá na Bahia, no Pará, você tem pessoas que não aceitam a independência e não comemora no dia 7 de setembro a independência do Brasil. O Dom Pedro, ele vai se tornar imperador. Veja que ele não se torna rei do Brasil quando ele faz a independência, ele se torna imperador, porque ele é herdeiro também do trono de Portugal, Dom Pedro. O fim de Dom Pedro é um fim um pouco trágico, quando ele vai abdicar em 1831, depois de fazer um governo autoritário, com uma constituição imposta, né, ao Brasil, que é de 1824, com 4 poderes. Tá? E quando ele abdica em favor de Dom Pedro II, que começa o período regencial no Brasil, nós temos aí o falecimento de Dom Pedro em 1834, tá? Tuberculose, Dom Pedro morre de tuberculose, ok? E aí fica a questão do período regencial, as regências, um período tumultuado na história do Brasil. A independência, tem gente que não sabe que no dia 7 de setembro se comemora um feriado, mas não tem essa noção de se comemorar a independência do Brasil. Apesar de todos os mitos, de todos os contrastes aí, foi importante esse processo, porque nesse período aí do século XIX que muitas colônias estão se libertando, né? A exemplo do que já vem acontecendo na América Hispânica, tá? A exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos em 4 de julho de 1776, neste momento também temos a independência da metrópole. E o Brasil tem uma certa autonomia e começa-se a ter um conceito de nação para o povo brasileiro. Bom, por hoje foi só. Até a próxima. Um grande abraço.